Olá, amados! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Todas as quintas-feiras nós estamos aqui trazendo uma nova palavra de Deus direto do teu coração. E hoje nós estamos num cenário um pouquinho diferente, que eu estou no meio de uma viagem a trabalho, então eu precisei improvisar. Parei aqui e dei meu jeito para a gente não deixar de ter os nossos vídeos semanais aqui todas as quintas-feiras. E hoje nós vamos dar sequência à nossa série Planejando com Jesus. Hoje nós estamos falando sobre como planejar cada área da nossa vida com Jesus no ano que vem. Amém? Então falamos no primeiro vídeo desse mês de dezembro sobre como planejar a nossa vida espiritual. Falamos também no segundo vídeo sobre como planejar a nossa vida financeira ou profissional. E hoje nós falaremos sobre como planejar a nossa vida familiar e de relacionamentos. Então, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7, versículo 24. Nós vamos começar entendendo como nós fazemos a base, que é a nossa vida familiar. Então vamos lá, Mateus 7, 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Então, aqui Deus está nos ensinando que nós precisamos ter uma base. Essa base precisa ser sólida. Quando a gente fala de ter uma base sólida, é muito importante a gente entender, vamos fazer uma analogia, por exemplo, com a questão de uma obra, né? Eu trabalho com obra, né? Eu sou engenheiro, já falei isso algumas vezes aqui. E quando a gente faz qualquer tipo de obra, principalmente se for, por exemplo, um prédio ou uma obra maior, a gente precisa sempre se preocupar com qual é o solo que está abaixo daquela obra. Ou seja, quem que é a base, qual que é o fundamento daquela obra. E normalmente, a gente, para estudar esse solo, a gente vai lá, estuda, faz algumas perfurações e a gente vê qual é o tipo de solo. Então, normalmente a gente encontra areia, silt, argila, até que a gente chega numa rocha que a gente chama de rocha sã ou impenetrável. Normalmente é nessa rocha sã onde a gente pode apoiar a nossa fundação, ou seja, a base da nossa casa ou do nosso prédio, se for uma obra maior. Então, normalmente, a gente vai perfurando até chegar nessa rocha. Se a rocha está em 2 metros, 3 metros, ótimo, vou gastar menos dinheiro de fundação. Se tiver muito lá embaixo, eu vou ter que ir com uma estaca até lá embaixo para apoiar nessa rocha e eu ter uma estrutura sólida e segura. Então, quando a gente fala de ter uma base, e a Bíblia deixa claro que a nossa maior base de relacionamentos é a nossa família, nós precisamos entender como ter a nossa família apoiada e fincada na rocha, que é a palavra de Deus. Ou seja, a nossa família precisa estar com a base na palavra, precisa praticar a palavra, precisa entender a palavra, precisa estudar a palavra, precisa meditar na palavra. Então, você precisa entender que não apenas você, mas a sua família, se você é casado, sua esposa, seu marido, seus filhos, se você tiver, precisam estar alicerçados na palavra. Então, é como se nós precisássemos ser como o cedro do Líbano. Você já viu como é que é o cedro do Líbano? Inclusive lá em Provérbios, Salomão fala muito sobre o cedro do Líbano. É um tipo de árvore que quando ele cresce muito tempo para baixo. Então ele fica muito tempo criando raízes, até que ele chega nessa rocha impenetrável e ele vai lá e finca. Só que ele vai para um lado e pica lá embaixo, depois vai para o outro. Então ele vai criando várias raízes, ramificações, para que ele consiga ficar fincado na rocha. E esse tipo de árvore, quando ela está muito ainda embrionária, vamos botar assim, na adolescência, numa fase de maturidade ainda, qualquer vento derruba ela, porque ela ainda não criou as bases necessárias, ela é muito pequena. Mas, quando ela já está grande e ela já tem muitas raízes, qualquer vento que vier não vai derrubar ela. Por quê? Porque ela já está alicerçada. Então aqui é a mesma coisa que Jesus está nos ensinando através dessa história em Mateus, que se nós estivermos bem alicerçados, bem fincados na rocha, que é a palavra de Deus, pode vir o vento que for e nada vai nos derrubar. Nada financeiro, profissional, material, nada de emocional, nada vai nos derrubar. Por quê? Porque a nossa base é a palavra de Deus. Amém? Mas além disso, para a gente entrar de fato nas relações familiares, agora um pouco mais aprofundado, a primeira relação familiar que a gente sabe que começa a existir é o matrimônio, o casamento, né? Afinal, Gênesis 2:24 diz: deixará o homem pai e mãe e casará-se com sua mulher e juntos serão uma só carne. Então, a partir do momento que o homem e a mulher se casam, eles se tornam uma só carne. E a partir dali eles precisam entender, primeiro de tudo, como se relacionar um com o outro, né? A gente vê muitos casamentos aí que as pessoas se separam muito rápido, por não entenderem, às vezes, os princípios bíblicos de como eu, como marido, devo me relacionar com a minha esposa, como a esposa tem que se relacionar com o seu marido, e por falta de entendimento, muitas vezes
a gente carrega apenas bagagens de experiências anteriores, que ou a gente já viveu, ou a gente viu pessoas ao nosso redor vivendo. Por isso que muita gente fala, se você tem pais separados, é muito provável que você se separe também algum dia. Mas isso é uma experiência para quem vive no mundo. Agora, quem vive na palavra de Deus passou a ser uma nova criatura, logo passou a viver a realidade dos céus através da palavra de Deus. E o que a palavra de Deus nos ensina então sobre o casamento? Vamos lá. Efésios capítulo 5, versículo 22, a gente começa uma série de textos que nos ensinam diversos relacionamentos, um deles é o casamento. Então vamos lá. Mateus 5, 22. Mulheres, sujeite-se a cada uma ao seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Maridos, agora desculpa, no 25, tá? Vamos pular pro 25. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Aqui Deus está nos ensinando como que a mulher deve agir com o homem, como que o homem deve agir com a mulher. Então a mulher, ela precisa ser submissa ao marido e ela precisa entender que o marido é o cabeça da casa, espiritualmente falando e às vezes em outros aspectos, como financeiros e tudo mais. Mas isso não quer dizer que o marido tem uma autoridade e manda a mulher fazer o que ela quiser. Muita gente confunde submissão com a autoridade. São duas coisas totalmente diferentes. Submissão é estar debaixo da mesma missão. A mulher, ela tem os mesmos objetivos do marido, eles precisam estar sempre em concordância, eles precisam alinhar as metas financeiras, as metas familiares, as metas de viagens, as metas que a família tem junto, eles são uma família, e o homem é o cabeça espiritual, porém, eles estão debaixo da mesma missão, um pode ganhar mais que o outro, um pode fazer mais coisas do que o outro, um pode fazer mais tarefas em casa do que o outro, a Bíblia aqui não está falando que é só a mulher que tem que cuidar da casa e só o homem que tem que cuidar do dinheiro, não é isso, mas o marido é o cabeça e a mulher está debaixo da mesma missão. Se em algum momento eles tiverem que inverter alguns papéis, agora você, vai lá pra rua pra ganhar mais dinheiro e eu fico aqui cuidando das crianças, tá tudo certo. A Bíblia não fala nada sobre o marido ter que ganhar dinheiro e a mulher não é isso. A questão é entender que eles precisam estar em concordância e o marido é o cabeça. Mas do outro ponto agora, de como o homem deve se relacionar com a mulher, o homem precisa ter clareza de que ele é quem responde como Jesus respondeu pela igreja, ou seja, ele precisa amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então, eu como marido, eu preciso sempre estar pensando, poxa, minha esposa quer isso, ela quer fazer aquilo. Se Jesus estivesse no meu lugar e a igreja estivesse pedindo isso, o que Jesus faria? Esse tem que ser o pensamento de todo marido. E muitas vezes chega a ser, às vezes parece impossível, né? A gente passa para falar assim, será que eu consigo agir com a minha esposa como Cristo agiu com a igreja? Porque Cristo morreu pela igreja. E eu morreria pela minha esposa. Mas existem situações que às vezes a gente não percebe. Situações no dia a dia que às vezes eu me estresso com a minha esposa e depois eu penso, cara, eu tenho que morrer por ela. Por que eu tô me estressando por essa coisa simples e boba? Eu não posso fazer isso. Eu preciso mudar. Eu preciso ser um marido melhor. Então, nós precisamos entender, maridos, como agirem com as esposas como agirem com os maridos. Então, se ambos estiverem sempre em concordância e entendendo como conduzir a família para o que a palavra de Deus diz e para o que a palavra de Deus quer que nós vivamos, maridos serão sempre como Cristo amou a igreja e mulheres serão sempre submissas, mas agindo na sabedoria da casa, agindo junto com o marido, não apenas de baixo, mas junto com o marido. Não quer dizer que um é mais importante que o outro, não existe isso. Os dois são tão importantes quanto para a família, mas precisam estar sempre em concordância. Amém? Agora vamos para a segunda relação familiar mais comum, que é, depois do marido e da mulher, normalmente é a relação de pai e filho, ou mãe e filho, né? Então, a relação de pais e filhos, a palavra de Deus nos ensina em Efésios 6:2. Vamos lá. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te ocorras bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e os conselhos do Senhor. Inclusive, aqui a gente está entendendo que, primeiro, se eu sou filho, eu preciso honrar meu pai e minha mãe, porque além disso ser um mandamento, é também um mandamento com promessa. Deus me garante que eu terei vida longa se eu executar esse mandamento, ou seja, se eu honrar meu pai e minha mãe durante a minha vida. Mas além disso, Deus também me ensina, como pai, como eu devo agir com os meus filhos. Ou seja, eu não devo irritá-los, eu devo ser um homem de palavra, eu devo fazer o que eu estou realmente ensinando, eu devo dar o exemplo, eu devo ensinar e instruir eles no caminho do Senhor, para que eles
ajam conforme a direção de Deus, conforme o que Deus já escolheu, já decidiu para a vida deles. Então, essa é a forma que eu preciso agir, como pai e como filho. Mas, Vitor, e as outras relações? Por exemplo, e as relações profissionais? Como é que funcionam? Vamos lá. Efésios capítulo 6, agora, versículo 7. Vamos lá. Efésios 6, 7. Peraí, saiu aqui. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo ou seja livre. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma e não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e ele não faz diferença entre as pessoas. Ou seja, aqui Deus está nos ensinando que se eu sou funcionário de uma empresa, por exemplo, eu tenho um chefe que está acima de mim, ou eu sou um sócio, eu também trabalho para um sócio, e eu trabalho pensando que eu estou trabalhando para essa pessoa, tá errado. Por quê? Porque eu não trabalho para essa pessoa, eu trabalho para Deus. O meu trabalho, eu sirvo para Deus. Então tudo que eu faço que indiretamente é para homens, na verdade é para Deus. Então, aquele momento que de repente você já se pegou fazendo corpo mole no teu trabalho, que você podia passar um pouquinho do teu horário ali para, sei lá, cumprir uma tarefa que tinha que ser feita naquele dia, você jogou pro dia seguinte. Sabe, aquela negociação que às vezes você, não, vamos fechar isso aqui ano que vem. Sabe, a gente tá numa época do ano que muita gente, quando se fala inclusive de vida profissional, tá pensando assim, peraí, pô, hoje é 19 de dezembro, não, estamos no finalzinho do ano, daqui a pouco é Natal, Ano Novo, joga pra janeiro. Joga para janeiro. Só que às vezes isso para a empresa é super importante, às vezes para o teu chefe isso é super importante e você tá jogando para janeiro porque você já tá em clima natalino. Então, olha como é que isso às vezes assim, a gente não percebe, tá no nosso subconsciente, sabe? Então, no final das contas, se nós entendemos que tudo que nós fazemos é para Deus, a gente entende que a gente precisa ter excelência em tudo, sabe? Excelência no fazer, no horário, no prazo, na produtividade, em tudo que a gente está fazendo como funcionário. Isso no caso de uma empresa, né? Mas também tem o inverso. Se eu sou, por exemplo, empresário, eu tenho funcionários, a forma que eu trato os meus funcionários, a Bíblia deixa claro que no momento que tiver o juízo final, Deus não vai olhar para mim e vai falar, esse aqui é empresário, não, ele tinha problemas maiores e tudo mais, aquele ali era funcionário, não, aquele ali, não, tudo bem, aquele ali, então eu vou ter um julgo diferente. Não, o julgo é igual. Por quê? Porque nós dois somos irmãos em Cristo, nós somos irmãos, nós somos filhos de Deus. Então, se nós dois somos filhos de Deus, o peso vai ser o mesmo. Só que eu tô tratando meu irmão diferente, então eu preciso tratar o meu irmão, se ele é meu funcionário, meu sócio ou meu chefe, igual. Eu preciso servir ao meu irmão, eu preciso ajudar o meu irmão. É isso que a Bíblia nos ensina como funcionário ou como chefe, como dono de uma empresa, por exemplo, como empresário, né? Então, aqui nós já entendemos a maioria das relações. Agora, a essência de todas as relações que nós temos que levar para todas elas, qual que é? Paulo nos ensina, é o amor. O amor precisa ser a base. Filipenses, por exemplo, 4:7, diz que a paz de Deus, que excede o nosso entendimento, guardará a nossa mente. Mas em 4:6, ela diz que não andem ansiosos por coisa alguma, pois tudo pela oração e súplicas com ação de graça apresentem seus pedidos a Deus. E no versículo anterior ainda fala, seja a amabilidade de vocês conhecidas por todos. Ou seja, o amor tem que ser nosso cartão de visitas, sabe? Quando a pessoa lembra assim, pô, o Vitor, caramba, aquele Vitor, aquele fulano lá que é engenheiro, tem um vídeo no YouTube, pô, e ele ama as pessoas. Esse tem que ser o meu cartão de visita e o teu. A pessoa tem que te lembrar por isso, porque você amou ela numa oportunidade que você teve de demonstrar aquele amor. Porque às vezes é muito fácil a gente demonstrar o nosso amor com o nosso pai, com o nosso marido, com a nossa esposa, com o nosso cônjuge, mas e com o seu inimigo, sabe? E com aquela pessoa que era apenas uma pessoa que esbarrou contigo no elevador. Sabe que você teve alguma vontade de demonstrar amor para aquela pessoa, sabe? Então são nesses momentos que a gente realmente demonstra o nosso amor. E só para complementar um ponto muito importante, quando a gente falou, por exemplo, da relação de marido e mulher, o homem, inclusive, tem uma referência lá em Pedro, capítulo 3, versículo 7, se eu não me engano, que diz que se o homem, como marido, ele não trata bem a sua esposa ao olhar da Bíblia, as suas orações são interrompidas. Olha que forte é isso, sabe? Imagina, um marido que às vezes, pô, faz tudo certinho no trabalho, faz tudo certinho no ministério, faz tudo... Eu, por exemplo, eu posso fazer tudo certo, eu posso estar seguindo a palavra em tudo, mas se de repente num tratar, eu falei, sei lá, mais alto com a minha esposa e não tratei ela como ela deveria ser tratada, por causa daquilo, todas as minhas orações sobre outros temas, profissional, financeiro, ministério, canal do YouTube, cara, tudo passa a ser interrompido. Olha que poderoso que é isso, sabe? Porque se a gente não agir na base,
Não adianta. Então, às vezes a gente quer, por exemplo, consertar uma relação com o nosso sócio, mas a nossa relação com a nossa esposa, cara, tá em cacos. Então, sabe, não adianta. Não adianta você querer corrigir a tua vida, os teus relacionamentos para 2025 se você não começar pela base. A base é que a tua família precisa estar na palavra de Deus, fincada com a rocha na palavra de Deus. Depois, o teu casamento. Se você é casado, se você tem um marido ou tem uma esposa, você precisa agir conforme a palavra de Deus diz, também com o seu cônjuge. Depois, com seus filhos e com seus pais. E depois, na sua vida profissional e aos poucos, com todos os seus outros relacionamentos. Amém? Então, é assim que a gente entende como que a gente precisa planejar o nosso ano que vem, em 2025, com Jesus, através da nossa vida familiar, dos nossos relacionamentos. Amém? Vamos orar para a gente finalizar? Feche seus olhos se você puder. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos por essa palavra. Nós te agradecemos pelos teus ensinamentos, Pai, pela rocha que é a tua palavra na nossa vida. Nós decidimos, Senhor, nos alicerçar nela. Nossa vida e a vida de toda a nossa família, Pai. Nos ensina, nos conduz, nos instrui pelos teus caminhos, Pai, para que possamos não apenas entender, mas também viver, praticar a tua palavra na nossa vida em todas as áreas, Pai. Afinal, se nós praticarmos apenas em algumas, mas em outras, em alguns casos nossas orações podem ser interrompidas. E nós não queremos isso, nós queremos viver a plenitude do teu chamado, Pai. Afinal, Jesus nos ensinou que o ladrão veio para roubar e matar, mas Jesus veio para que tenhamos vida e vida em plenitude ou em abundância. Em nome de Jesus, Senhor, nos entregamos a Ti nesse momento. Faz do Teu jeito, Pai. Amém. Amém, amados. Até semana que vem.